as construtoras estão querendo cada vez mais ter lucro e esse benefício, no caso do imóvel na planta, está indo tudo para a construtora. Tudo vai depender da sua realidade. Tem que ser feita uma análise, porque na minha visão hoje em dia... Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu canal eu tô sempre gravando vídeo de resenhas, testando produtos, vindo documentar, trazer algumas dicas para vocês, como é o caso do vídeo de hoje. Como vocês devem ter visto aí no título, eu vou trazer alguns pontos em relação a comprar um imóvel pronto ou na planta. Inclusive, eu vou trazer aí alguns pontos que eu discordo de vários canais, que eu vejo inclusive canais aí grandes indicando você a comprar um imóvel na planta, e eu vou trazer uma questão para a gente poder refletir sobre. Inclusive tem gente que está aí sendo patrocinada e por isso que faz propaganda de imóvel na planta. Mas eu acho que hoje em dia, na situação atual, 2025, as coisas mudaram muito. A realidade de alguns anos atrás, ou até de um ano atrás, é bem diferente da situação atual. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou pedir para vocês me apoiarem aqui no YouTube, deixando o seu like aqui no meu vídeo, se inscrevendo aqui no meu canal, ativando a notificação, ativando o sininho, e também comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Vamos interagir um pouco mais aqui no meu YouTube. Então o assunto de hoje é se vale a pena mais comprar um imóvel pronto ou na planta. Eu vou trazer alguns pontos e vou colocar a minha opinião final aqui no vídeo, de acordo com as pesquisas que eu já venho fazendo tem algum tempo, e tudo que eu venho lendo, pessoas que eu conversei, pessoas que compararam pronto e na planta. Então eu vou trazer os principais pontos e espero que você comente aqui depois embaixo o que vocês acharam. Então, quais são as principais vantagens de se comprar um imóvel na planta? Atualmente, eu vejo que a maior vantagem de se comprar um imóvel na planta é a possibilidade de parcelamento da entrada. Ok? Para mim, esse é o ponto assim, principal hoje em dia de se comprar um imóvel na planta. Muita gente falava sobre em relação à valorização do imóvel, porém, hoje em dia, a realidade está muito diferente do que era de alguns anos atrás. Porque, pelo que eu conversei com pessoas que compraram um imóvel 3 anos atrás, por exemplo, naquele período ainda da pandemia, estava valendo muito a pena porque os imóveis estavam muito mais baratos e depois que você comprava o imóvel, você conseguia, ele tinha uma valorização. Porque geralmente esses imóveis são construídos em regiões mais periféricas, esses imóveis na planta, nesses grandes condomínios, no caso. Só para pontuar, eu moro aqui em Uberlândia e geralmente esses condomínios são construídos mais em regiões um pouco mais periféricas. Tem imóveis que são construídos dentro da cidade? Tem. Porém, grande parte deles são construídos em regiões um pouco mais periféricas. E só que a realidade de hoje é bem diferente do que uns anos atrás. Porque hoje as construtoras estão aumentando muito o preço desses imóveis, eles falam que vai valorizar, só que pelas pesquisas que eu estou fazendo, um imóvel pronto em uma região, em um bairro que é um pouco mais centralizado, com mais comércio, que tem transporte, enfim, que fica mais próximo do centro, por exemplo, um imóvel de 2 quartos e 2 banheiros, você encontra por 250 mil. Enquanto um imóvel na planta, que ainda vai levar mais de um ano para ficar pronto, e você vai pagar aí por volta de 250, 257 mil em um de 2 quartos e um banheiro. E eles falam assim, é porque vai valorizar. Será que vai valorizar tanto assim? Será? Porque agora o imóvel vai estar novo, quando ele ficar pronto. Mas e daqui 5 anos? Numa região mais afastada, sim, claro que vai ter mais coisas lá perto, vai ter supermercado, farmácia, vai construir mais coisas lá? Provavelmente sim. Porém, isso não justifica, porque ele está longe do centro, querendo ou não, é uma região um pouco mais afastada. Então ele não vai valorizar mais do que um imóvel que está perto de uma universidade que você coloca para alugar e em menos de uma semana está alugado. Então eu acho que a realidade das construtoras hoje é querer lucrar cada vez mais em cima desses imóveis na planta. Agora, já trouxe vários pontos aqui, né? Mas então, qual as desvantagens de se comprar um imóvel na planta atualmente? Primeira coisa, o risco do imóvel não ser entregue. Isso existe. Eu conheço pessoas que compraram imóvel na planta e acaba que não foi entregue e ela ficou no prejuízo. Também existe um caso de uma professora que trabalha na mesma escola que eu dou aula, que ela comprou um imóvel, era para ele ter ficado pronto em 2023 e até hoje ele não foi entregue, ou seja, 2025.
Inclusive disseram que ia entregar esse ano, a Caixa assumiu a obra, só que não foi entregue ainda. E aí tem muita gente que fala na hora de te vender o imóvel na planta que não tem risco, que a construtora é muito boa. Gente, ela é muito boa até dar problema. E aí vai que ela dá problema quando ela está construindo o seu imóvel na planta, né? Vai saber. A gente não tem como adivinhar quando isso vai acontecer. Demorou muito para a Caixa assumir essa questão envolvendo ela e até hoje ela está lá pagando aluguel, ela deixou de pagar a evolução de obra. Isso é uma outra coisa também do imóvel na planta, desvantagem. Quando você compra na planta, você tem que ficar pagando evolução de obra, que vai aumentando todos os meses. Tem o INCC, que é a correção desses juros que são cobrados. E se você mora de aluguel, você fica pagando o aluguel. E também pode acontecer deles atrasarem a entrega. Então aí você fica pagando aluguel, evolução de obra, esse INCC que sobe. E vai pagando, né, consequentemente, o valor da entrada, mas a entrada você pagaria de qualquer forma. Então, para mim, esses são os principais pontos negativos. E geralmente também a localização, porque geralmente imóvel na planta, eles são mais afastados do centro. Pode acontecer de ter um imóvel na planta que seja numa área mais central? Pode, só que ele vai custar muito mais caro. Agora, em relação ao imóvel pronto. Primeira vantagem, obviamente, porque ele está pronto, então deu certo a compra, você vai se mudar para ele. Se você vive de aluguel, como é a realidade de grande parte dos brasileiros, você já vai se mudar para algo que é seu e já vai começar a pagar a prestação ali do financiamento. Agora, uma vantagem também é a questão da localização. Geralmente os imóveis prontos, já está tudo ali em volta, já tem uma estrutura geralmente pronta, como academia, supermercado, farmácia, escola, então tudo já está ali mais perto. Agora, as desvantagens de se comprar um imóvel pronto. Dependendo do imóvel que você está comprando, se ele é muito antigo, pode ter problemas ali de infiltração na rede elétrica, na rede de esgoto, enfim, pode ter algum problema, no final de contas já é um imóvel mais usado, né? Então tem esse ponto negativo. E eu acho que o principal ponto negativo de um imóvel pronto é que hoje em dia eles estão cobrando um valor muito alto de entrada. Então isso é um ponto assim super negativo, que é a questão da entrada. Mas, colocando na balança, eu acho que esses são os pontos principais em relação aos pontos negativos e pontos positivos. Bom, eu tenho pensado muito sobre isso. Uma informação bônus aqui, que as pessoas falam, é melhor ficar pagando aluguel e deixar o dinheiro investido. Você tem que pensar pela lógica. Se o valor que você vai dar de entrada para esse imóvel é um valor que você deixa no banco e ele vai te render o valor do aluguel mais um lucro, aí, claro, vale mais a pena você deixar o dinheiro investido. No caso de pessoas ali que têm muito dinheiro investido ou que vai ter que dar um valor de entrada muito alto. Agora, se você vai ter que dar um valor de entrada mais baixo, vamos supor, 30 mil reais ou 50 mil reais de entrada, e você deixar esse dinheiro no banco rendendo, provavelmente ele não vai te render o valor do aluguel. Então é mais vantajoso você pegar esse valor, dar de entrada, e você ir pagando a prestação no lugar de estar pagando o aluguel. Existem muitos casos, inclusive, que as pessoas pagam mais baixo no valor da prestação do seu financiamento do que do próprio aluguel. Então, quando eu escutei a primeira vez as pessoas falando não compre, alugue, vive de aluguel, eu pensei, gente, pela lógica, bom, nunca fui bom de matemática, né? Mas de lógica eu sou bom. E pela lógica eu fiquei pensando, gente, não faz muito sentido. Aí eu fui pesquisar e comecei a me informar do porquê que as pessoas diziam isso e quanto que rendia um investimento. E aí eu descobri que, na verdade, tem esse ponto. Então, se você vai dar um valor de entrada, que é o valor que você deixa lá no banco rendendo, e ele vai te lucrar vai te dar o valor do aluguel por mês, mais um lucro, tudo bem, aí sim vale mais a pena você deixar o dinheiro investido. Agora, se você vai estar dando de entrada um valor que não está te rendendo por mês o valor do seu aluguel, então é óbvio que vale mais a pena você comprar do que você ficar vivendo de aluguel. A não ser que você aí se mude muito ou tenha alguma outra questão envolvida aí, né, das suas particularidades da sua vida. Mas, se você for colocar na balança, vale mais a pena você comprar do que ficar vivendo de aluguel. E na minha opinião, hoje em dia, se você tem um valor para dar de entrada, é melhor comprar um imóvel pronto. Porém, infelizmente, a Caixa cada vez mais está dificultando a compra do imóvel pronto. E isso está sendo muito ruim, porque acaba que você fica refém dessas construtoras, né, para poder comprar um imóvel na planta, e cada vez mais elas estão querendo lucrar e estão cobrando cada vez mais caro por um imóvel na planta, né?
Então, pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e se vocês acham que na realidade de vocês, da cidade de vocês, se vale mais a pena comprar um imóvel na planta ou pronto. Deixa aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like aqui no meu vídeo, se inscreva aqui no meu canal caso você não seja inscrito ou inscrita e ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, valeu!